Se você chegou até aqui, é porque você é muito ansioso ou provavelmente conhece alguém que tem sérios problemas com ansiedade. E nesse nosso Café com a Rafa de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como que a ansiedade pode bagunçar completamente a nossa vida, fazer a gente ficar procrastinando, perder foco, não conseguir produzir nada decente. E claro, hoje eu vou falar aqui como eu fiz, e eu faço até hoje, inclusive, para conseguir controlar esse sentimento que atrasa tanto os nossos planos. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E no bate-papo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. E antes de qualquer coisa, eu já vou falar pra vocês, eu decidi fazer esse vídeo porque eu ouço quase todos os dias alguém falando sobre esse tema. Eu particularmente me identifico muito com esse assunto. Eu sou ansioso demais, tá? Quem me conhece sabe. Eu já tive muitas dificuldades por causa disso, a ponto de, sei lá, de chegar a congelar em determinadas situações. Eu queria muito mesmo compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz e faço até hoje para conseguir controlar essa porcaria de sentimento, né, que sei lá o que é isso, para que serve, né, que ferra a vida aí de meio mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que é esse raio de ansiedade? Para que serve isso, se é que serve para alguma coisa? Bom, galera, ansiedade nada mais é do que o seu corpo, né, ou o nosso corpo reagindo ao estresse. Então, imagina que por algum motivo você está numa situação estressante, você está tendo que falar em público, está se preparando para uma entrevista de emprego super importante, ou até mesmo em casa, entediado, assistindo sua TV e está com a perninha lá balançando. Então, se você está em situações em que a sua cabeça acha que de alguma forma você está em perigo, ou se você está com uma energia nervosa acumulada, o teu corpo vai liberar isso em forma de ansiedade. E ela tem algum motivo para existir? Galera, tem. Infelizmente tem, e eu diria que ela até já salvou a nossa espécie aí em algum momento. Porque a ansiedade meio que preparava os nossos antepassados para fugir de predadores, colocar a gente em estado de alerta. Você deve até perceber que quando você está ansioso, você sente que aumenta os batimentos cardíacos, joga mais sangue para a cabeça, para os músculos, te deixa agitado, né, pronto para correr. O que era muito útil porque a ansiedade dava mais chances de sobrevivência para a gente. Mas agora, hoje em dia, vamos dizer que as coisas não funcionam mais tanto assim. É claro que ainda existem muitos perigos por aí, né, que despertar uma ansiedade repentina vai ajudar muito, como, sei lá, uma situação de assalto, um acidente, sei lá, qualquer coisa que precise de ação rápida. Mas com certeza absoluta, subir num palco e falar em público, ou de repente chegar em alguém na balada ali que você curtiu, né? Ou até pedir informação para um estranho, não dá para considerar que são perigos iminentes, né? Então, o que acontece? A nossa cabeça identifica algumas situações do nosso dia a dia como situações de perigo, começa a fazer a gente ter aquele monte de sintomas que podem ser momentâneos, podem ser mais persistentes, mas bagunça toda a nossa concentração, tira nosso foco, dá branco na hora de fazer alguma coisa importante, num momento importante, enfim. Hoje em dia, a ansiedade é mais um fator que atrapalha do que salva. Mas beleza, e como que a gente faz para viver desse jeito? Bom, galera, grande parte do pessoal que costuma assistir meus vídeos aqui no canal sabem que eu sou engenheiro de software, trabalho em home office, né, para uma empresa de fora. E o meu dia a dia é ficar na frente do computador, resolvendo problema, programando por horas, fazendo reunião, né? E é óbvio que eu sou um prato cheio para ansiedade, certo? Não teria como não ser. Mas para conseguir dar uma freada na ansiedade, a primeira coisa é se conscientizar de que você é uma pessoa ansiosa. Essa é a primeira coisa. Se conscientizar significa você conseguir perceber quando a ansiedade surge. Em que situações você se sente mais ansioso e, claro, entender que isso aí é uma coisa da sua cabeça. Você não se sente assim porque quer, correto? Depois da conscientização, o importante é aceitar. Então, precisa aceitar que ela faz parte do seu dia a dia, né, que você vai ter que lidar com ela, às vezes não vai ser fácil, mas o mais importante disso tudo é saber que ela é uma coisa interna e não externa. Então, você precisa aceitar que ela é uma criação sua.
ela não vem de fora. Os eventos externos, como os que eu disse, né, falar em público ou chegar em alguém na balada, sei lá, eles não são os causadores da ansiedade, eles são gatilhos que despertam a ansiedade que está dentro da sua cabeça. Outra coisa importantíssima é você ter ideia do quão reais são esses pensamentos que te colocam numa situação de ansiedade. Então, sei lá, se você vai falar em público, por exemplo, pensa, o que pode acontecer de tão ruim ali enquanto você está falando? Esquecer do que vai falar? Falar besteira? Provavelmente dali alguns dias, ou até mesmo horas, minutos, as pessoas ali nem vão lembrar mais do que você falou. Tem gente que nem prestando atenção direito tá, né? De repente ali, dependendo da ocasião. E se você vai puxar papo com alguém numa festa, numa balada, alguém que você curtiu ali de longe e tal, qual que é a pior coisa que pode acontecer com você? É tomar um fora? E o que mais? Muito provavelmente você nem vai lembrar dessa situação dali algum tempo, né? E a outra pessoa, então, muito menos. Então veja, pessoal, que na grande maioria das vezes a gente acaba colocando uma lente de aumento em algumas situações, né? Em algumas coisas que, sinceramente, não merecem esse foco todo. Mesmo se você vai fazer uma entrevista de emprego que é super importante para você, o pior que pode acontecer é você não ser aprovado. E aí, não ter outras oportunidades, às vezes até melhores. O importante aqui, pessoal, é a gente ter consciência de que a gente não é tão importante assim, as nossas ações não têm tanta relevância como a nossa cabeça acha que tem. O que mais pesa é uma coisa interna, é uma situação que não existe na realidade, que é criado pela sua cabeça, tá? Não é algo real, não é algo externo. E depois que você validar o quão reais são essas preocupações que te geram ansiedade, uma coisa importante é se manter no controle. Pensa em todas as coisas naquela situação que você pode, de fato, controlar. E nas coisas que você não pode, você deixa rolar, sem crise. A gente tem que desafiar pensamentos negativos. Toda vez que vier algo na sua cabeça, mas nossa, pode acontecer X, Y e Z comigo, muito provavelmente, ou isso é de uma relevância muito pequena, ou são fatos incontroláveis por você. E como eu disse, dali a algum tempo, ninguém mais vai lembrar de nada disso. Mas é claro, pessoal, que não é da noite para o dia, tá, que a gente consegue resolver essa questão. Lidar com ansiedade é um negócio trabalhoso, precisa de treino, e formas de treinar isso é o que não falta. Procura fazer uma meditação, uma oração, fazer um yoga, ou só criar o hábito de relaxar, de olhar para o céu, respirar de forma consciente, sabe, prestando atenção na sua respiração. Isso daí ajuda muito. Nessas coisas todas, você meio que treina, né, a escolha dos seus pensamentos. Você treina pensar no que você quiser. E isso meio que te dá mais controle. Não só nas horas em que você se sente mais ansioso, né, como em qualquer outro momento. Outra coisa que, pelo menos no meu caso, né, me ajuda demais é encarar desafios. É você ter consciência de que aquela situação difícil que te deixa super ansioso, muito provavelmente é algo que você não está acostumado a fazer. E ao fazer essa coisa, você vai estar treinando, né? Você vai condicionar o seu cérebro a ver, depois daquele momento, você continuou vivo. Que não existem motivos para tanta preocupação e ansiedade. E aí, enquanto mais situações assim você se coloca, mais você vai ficando treinado, mais você vai se sentir bem, né? E começa até dar um certo prazer depois que você passa por aquilo. E claro, obviamente, as vezes seguintes vão ser muito mais fáceis de lidar. E por último, mas não menos importante, e talvez eu diria que antes de qualquer coisa que eu tenha falado aqui para você no nosso Café com Rafa de hoje, se isso for algo que, tá te atrapalhando, né? Enfim, tá atrasando a sua vida, que você não consegue lidar de jeito nenhum, não hesite de forma alguma em procurar um profissional qualificado para te ajudar. Não tem absolutamente nada melhor do que um psicólogo ou um psicanalista para te ajudar nessa questão. Ele vai te fazer entender os motivos disso tudo, né? Como você precisa encarar os fatos e vai te direcionar para que você mesmo consiga resolver as suas questões. Além do que, né, galera, fazer terapia é a coisa mais sensacional do mundo. Imagina só você ter alguém por 1 hora ou mais ali, né,
falando só sobre você, sobre o que você sente, sobre as suas vontades, né, na sua vida, é definitivamente maravilhoso, tá? Na minha opinião, todo ser racional desse mundo precisava passar pelo menos uma vez na vida num terapeuta. E você se considera uma pessoa ansiosa? Qual que é a tua principal dificuldade na hora de lidar com a ansiedade? É na vida profissional, na vida pessoal? Conta um pouquinho aí sobre você pra gente conhecer melhor sobre como você lida com a sua ansiedade e tudo mais, ok? E além do nosso Café com Rafa semanal aqui, eu também tô nas redes vizinhas. É só me seguir lá, tá? No Eu Sou o Rafa Carvalho. Lá você vai poder encontrar conteúdo sobre bem-estar, alguns pensamentos como o de hoje, tá? Você vai encontrar coisas sobre programação, sobre o mercado de trabalho. Então, cola lá. Se quiser, me chama no direct pra gente trocar uma ideia. E, claro, eu sempre vou trazer conteúdo top aqui pra vocês, tá? Então, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e liga as notificações para você receber um aviso quando sair um café bem fresquinho, beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abração, segue firme aí e até o nosso próximo café. Fui!